Então, gente, nós vamos começar o Encontro Saudável dessa semana falando sobre um assunto que normalmente as pessoas têm muita curiosidade. E a gente fica pensando, né? Quais são os mitos? Será que é verdade? Será que não é? Tudo sobre cirurgia bariátrica. São inúmeros os e-mails que a gente tem recebido. E para isso eu trouxe um consultor que entende tudo sobre o assunto. Eu estou recebendo o Dr. Rodrigo Nitti, que é cirurgião do aparelho digestivo, mestre pela Universidade Federal do Paraná e é da Gastroclínica Cascavel. E incorporou a equipe recentemente, mas já vem fazendo um trabalho reconhecido na área aqui em Cascavel. Eu gostaria de agradecer a sua presença, Dr. Rodrigo, e já perguntar se existem variações às formas de cirurgia bariátrica e quais são elas, tudo bem? Tudo bem. Então, Soraya, existem 4 tipos de cirurgia bariátrica que são aprovadas pelo Conselho Federal de Medicina hoje, né? As 2 mais utilizadas são a cirurgia de sleeve, que é uma cirurgia que só mexe no estômago, e a cirurgia de bypass ou cirurgia de capela, que é uma cirurgia que faz uma redução do estômago e um desvio do intestino também, né? Então, hoje no Brasil, ainda a cirurgia mais realizada é a cirurgia de bypass gástrico, que se faz uma redução do estômago e um desvio do intestino. Já em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, a cirurgia de sleeve vem sendo a mais utilizada. Mas as 2 cirurgias têm ótimos resultados, né? Certo. E o que determina o emprego de uma ou de outra, doutor? São vários fatores, né? A presença de comorbidades no paciente, o estilo de vida do paciente, como é o hábito alimentar do paciente, até mesmo o sexo do paciente. A gente sabe que os pacientes super obesos, que têm um IMC muito elevado, a cirurgia de bypass ou a cirurgia de capela se torna uma cirurgia mais difícil de ser realizada, então às vezes a gente prioriza a realização da cirurgia de sleeve, né? A presença de doenças associadas, então a presença de um refluxo gastroesofágico importante pode contraindicar, por exemplo, a cirurgia de sleeve, e o paciente tem um maior benefício com a cirurgia de bypass, né, que é a cirurgia de capela. A gente sabe que algumas comorbidades, como diabetes, hipertensão, tendem a ter uma melhor resolução com a cirurgia de capela ou a cirurgia de bypass também. Então, na verdade, isso é uma discussão, depende de vários fatores, o médico e o paciente têm a decisão técnica, mas também existe outros fatores que o médico tem que levar em consideração. Certo, então quer dizer, tem que conversar muito antes, né? Por isso que é tão importante o relacionamento entre o cirurgião, entre o médico especialista e o paciente, né? Com certeza. A cirurgia bariátrica, ela é um processo de construção, né? Então existe todo um preparo pré-operatório de consultas com o cirurgião, com o nutricionista, com o psicólogo, fisioterapeuta, né? Toda uma equipe multidisciplinar, e essas consultas servem para o paciente ir conhecendo a equipe que vai tratar ele, e conhecendo o cirurgião, e adquirindo confiança no cirurgião, né? O cirurgião, ao longo das consultas, vai explicando, sempre explica alguma coisa a mais que não deu tempo de falar na outra consulta ou que, por algum motivo, não pôde ser abordado, né, na primeira consulta. Então, com certeza, as consultas elas são essenciais e tem que ser conversado muito. Certo. O Dr. Rodrigo está falando aqui, gente, em comorbidades, doenças associadas. Às vezes esses termos parecem um pouco estranhos para vocês, mas é que muita gente às vezes pensa na cirurgia bariátrica apenas como a resolução do problema da obesidade. Mas o fato é que existem muitas doenças que vêm junto com a obesidade e aí se torna um pesadelo na vida dessas pessoas. Então eu queria que o senhor falasse a respeito das indicações, em quais casos a cirurgia bariátrica, pensando nessas comorbidades, ela é indicada e se tem alguma contraindicação. Sim. A cirurgia bariátrica ela é indicada principalmente baseado no índice de massa corporal do paciente e na tentativa que o paciente já tenha feito de fazer um tratamento para sua obesidade, né? Então deve ter havido uma refratariedade no tratamento clínico e, além disso, o IMC do paciente tem que ser compatível para que ele possa operar. Então, normalmente, a indicação ela se dá a partir de um IMC de 35, na presença dessas doenças associadas, certo, ou um IMC acima de 40, sem doenças associadas, né? Não precisa ter nenhuma doença associada quando o paciente tem um IMC acima de 40. Que é a obesidade mórbida grau 3. Que é a obesidade grau 3, é exatamente. A obesidade ela é definida quando o paciente tem um IMC acima de 30. De 30 a 35 é primeiro nível de obesidade. Atualmente, no Brasil, não se opera. De 35 a 40, obesidade grau 2. Se o paciente tiver doença associada como hipertensão, como diabetes, como uma doença
articular importante, como a apneia do sono grave. E agora o Conselho Federal de Medicina ampliou as comorbidades, então não são somente essas 4, né? Então existem inúmeras comorbidades que hoje a gente está preenchendo essa lacuna que a gente tinha antes, de doenças que a gente sabe que são causadas pela obesidade, né, que têm relação com a obesidade e que antes não eram consideradas para a indicação da cirurgia bariátrica. E hoje essas doenças elas são muitas, né? O Conselho Federal de Medicina divulgou uma lista de aproximadamente 20 doenças que têm relação com a obesidade e que podem ser consideradas na indicação da cirurgia bariátrica. Certo. Você estava falando antes dos profissionais envolvidos em todo o processo, antes da cirurgia, durante e depois também, doutor Rodrigo. E existem casos de pessoas que encaram a cirurgia bariátrica como uma solução para os seus problemas, né? A gente sabe que não é assim, né? Existe todo um preparo que tem que ser levado a sério e acabam não fazendo aquele acompanhamento com o psicólogo, com a nutricionista. Quais são as consequências para esse perfil de paciente? O paciente que foge, né, da equipe multidisciplinar, que muitas vezes acompanha só para fazer a cirurgia e depois não tem mais esse retorno, pode ter sérias repercussões, né? Cirurgia bariátrica ela gera uma mudança muito grande, né, no dia a dia do paciente. Querendo ou não, a alimentação é algo muito importante na vida da pessoa e ela comer menos pode gerar, então, outros transtornos, ansiedade e compulsões por outras situações, né? Então, isso tudo vai estar sendo monitorizado pela equipe multidisciplinar. É lógico, o cirurgião também, mas a nutricionista, a psicóloga tem um papel essencial para evitar compulsão, por exemplo, por bebida alcoólica, evitar erros alimentares no futuro que façam com que o paciente recupere e reganhe todo o peso que ele perdeu. Então a gente observa que quando o paciente foge e deixa de fazer esse acompanhamento no pós-operatório, essa situação ela fica mais frequente, né? É mais fácil que aconteça esses erros após a cirurgia, como por exemplo a recuperação do peso. Tá, falando em recuperação, pegando esse gancho aí, como é que acontece a recuperação desse paciente? Antigamente, uma cirurgia bariátrica tinha um tempo muito maior, né, de reabilitação, de voltar para os seus afazeres, atividade de trabalho. Como é que é hoje, doutor? A cirurgia bariátrica hoje, Soraya, é muito evoluída, sabe, né? Vem como toda medicina, a cirurgia bariátrica também evoluiu muito. O tempo cirúrgico, primeiro, é um tempo que hoje gira em torno de 1 hora, 1h20, às vezes um pouquinho menos, um pouquinho mais, né? O tempo de internação do paciente no hospital é de aproximadamente 24 horas. Nossa, então, se o paciente, rápido. por exemplo, operar numa sexta-feira à tarde, no domingo à tarde ele já está indo para casa, né? O tempo de jejum é simplesmente o mesmo dia da cirurgia, no outro dia a gente já libera uma dieta líquida para ver como é a aceitação do paciente. Limitação no pós-operatório realmente também é muito pequena. Os pacientes a partir do 3º, 4º PO realmente referem para a gente que parece que nem fizeram nenhuma cirurgia. Como a cirurgia por vídeo são pequenas incisões, então existe muito pouca dor no pós-operatório. O principal fator limitante na recuperação é a evolução da dieta, né? Então esse paciente vai ter que ficar com uma dieta líquida por 7 a 10 dias, depois uma dieta líquida pastosa, depois uma dieta pastosa e vai estar comendo o alimento sólido após mais ou menos 30 dias, né? O Dr. Rodrigo fala na cirurgia por videolaparoscopia, todo mundo tem um sonho, né? Vou sair um pouquinho aqui do nosso assunto. Meu sonho é que eu vejo tanto isso, gente, as pessoas que podem fazer uma cirurgia por vídeo, a recuperação, a segurança, é uma coisa espetacular. Eu acho que o meu sonho, Dr. Rodrigo, é que o Brasil ainda viva uma situação em que o governo consiga oferecer para o cidadão uma medicina de ponta e que os médicos possam realizar essa cirurgia também, que eles possam ter condições de trabalhar, porque realmente a gente vê que a recuperação é outra, é fantástica, né? Com certeza, na própria cirurgia bariátrica, né, a qual não é liberada por videolaparoscopia no SUS ainda, né, a gente observa que o tempo de recuperação do paciente é diferente, a incidência de hérnias de parede abdominal no local da incisão é diferente, né. Então, com certeza, a recuperação na cirurgia videolaparoscópica é totalmente diferente, é muito melhor do que a recuperação na cirurgia convencional. E a gente realiza não só a cirurgia bariátrica, né, mas todas as cirurgias hoje, cirurgia de câncer, de estômago, de intestino grosso, tudo por videolaparoscopia, né? Então isso é um avanço e que realmente no SUS o paciente tem essa dificuldade, né, porque não há liberação para fazer esse tipo de procedimento
por videolaparoscopia. Já pensaram, gente? Quanto a gente ia sair ganhando se realmente apostassem, investissem, trabalhassem com seriedade na saúde? Papel nosso, hein? Papel nosso exigir isso. Doutor Rodrigo, com relação ao pós-cirúrgico, o paciente continua fazendo uso de algum tipo de medicamento? Isso é muito relativo, né, Soraya? Depende do grupo. A gente sabe que a cirurgia de sleeve, como é uma cirurgia somente restritiva, que se faz uma redução do estômago e não se faz um desvio do intestino, não é necessário fazer uso contínuo de polivitamínico. Então isso pode ser monitorizado pelo médico com exames periódicos 2 vezes por ano. Isso é uma dúvida muito comum do paciente, né, que ele sempre pergunta, doutor, mas se eu fizer essa cirurgia eu vou ter que tomar vitamina o resto da vida? A gente sempre explica para o paciente que tomar vitamina o resto da vida é simplesmente tomar um comprimido de um polivitamínico diário, que não são injeções, não é nada muito custoso para o paciente, perto do que a obesidade trazia para ele. Sim. E no caso da cirurgia de bypass, que é a cirurgia de capela, a gente começa com uma reposição de rotina por 6 meses do polivitamínico, de ferro via oral, e depois se faz essa reposição conforme a necessidade, né? Mas, em contrapartida, um paciente, por exemplo, que era diabético, que era hipertenso, ele deixa de usar várias outras medicações para pressão, para o diabetes, muitas vezes até mesmo insulina. Em troca, talvez ele tenha que repor um polivitamínico via oral. Mas se você colocar na balança, né, o que é preferível para o paciente, o que é melhor para a saúde dele, é lógico que o polivitamínico via oral é muito mais benéfico para o paciente do que ele ter que continuar com tratamento de hipertensão, de diabetes e outras doenças, né? Sem dúvida. Então, gente, olha só, se vocês tiverem alguma dúvida específica com relação à cirurgia bariátrica, manda um e-mail para a gente, contato@medicinesaude.tv.br, que a gente vai levar essa questão até o Dr. Rodrigo Nitti e ele com certeza estará aqui respondendo essas questões diretamente para você. Dr. Rodrigo, obrigada pela entrevista, Eu que agradeço.